Imagine que amanhã todos os governos do mundo proibissem o uso de inteligências artificiais. Nada de robô inteligente, nada de IA substituindo seres humanos. Parece absurdo, né? Porque hoje em dia, cada vez mais nós temos a IA substituindo atividades corriqueiras do ser humano e a gente ficando cada vez mais dependentes disso. Mas é isso que aconteceu em Duna após uma terrível guerra que devastou toda uma galáxia. Os seres humanos se levantaram em Duna contra as máquinas inteligentes e no final venceram e decretaram: não criarás nenhuma máquina com inteligência semelhante à humana. Ou seja, não vamos criar mais inteligências artificiais. O ser humano é que tem que se aperfeiçoar. É isso que propõe Frank Herbert em sua obra Duna. Mas existe algo ainda mais interessante nessa história, que talvez Duna não seja uma obra sobre os limites da tecnologia, mas sobre os limites do direito. Afinal, devemos permitir tudo aquilo que podemos criar? Essa talvez seja a pergunta que Duna tenha a nos apresentar. Tudo o que o ser humano cria é possível de ser permitido? O direito não é uma ciência que cria, mas que responde com limites, estabelecendo o certo e o errado. Mas para isso, primeiro acontecem os fatos no mundo e só então vêm as regras que a nossa sociedade vai estabelecer frente a esses acontecimentos. O que eu quero dizer é, primeiro temos acontecimentos e somente após vêm as regras do direito. O direito é uma ciência responsiva. E quais são os fatos que nós vemos atualmente acontecer relacionado à IA? É o uso desenfreado dessa tecnologia. Essa nova tecnologia tem tomado decisões corporativas, criativas, bélicas, tudo sobre o nosso aval. Temos deliberadamente aberto mão das nossas liberdades, do nosso poder de escolha, para deixar com que a IA tome essas decisões em muitos casos. A cada prompt que enviamos, que substitua uma atividade tipicamente humana, de criatividade, engenhosidade, decisão técnica, estamos nos diminuindo e nos tornando dependentes da máquina. Abrimos mão de algo que é nosso, que nos pertence. Afinal, quando o outro toma a decisão, é ele quem dita o jogo. Em Duna foi exatamente esse dilema que houve. As IAs foram tomando cada vez mais controle da sociedade humana. Os humanos foram se tornando escravos diretamente, é o que a obra propõe, escravos das máquinas. Não que isso vai acontecer na nossa sociedade atual, mas que haverá uma substituição gradativa de atividades humanas por atividades feitas pela IA. Isso que é o perigo. Em Duna, a resposta jurídica para as IAs foi: não construirá uma máquina à semelhança da mente humana. Ou seja, houve a proibição total e absoluta às máquinas pensantes. E no seu lugar, optou-se por criar um ser humano melhor. Criou-se mentates, seres humanos com capacidade de cálculo dignas de máquinas. As Bene Gesserit, mulheres com capacidades genéticas formidáveis. Para Duna, então, a IA precisou ser extinta e vir o ser humano superior. O ser humano que é mais do que humano, pois em Duna, o ser humano é insuficiente. Em Duna, o progresso tecnológico não representa um progresso humano. E na visão de Frank Herbert, o ser humano de Duna precisou se elevar, tornar-se uma máquina pensante, para não precisar de máquinas pensantes. Em resumo, para Duna, para Frank Herbert, o ser humano ele precisa se tornar mais do que humano. Ele não pode ser simplesmente humano. Ele tem que ser uma máquina biológica, para que continue a necessitar existir. Pois do contrário, se o ser humano não for como uma máquina, para Frank Herbert, o ser humano não tem que existir. E essa resposta, porém, não é a mais correta. Eliminar o que nos torna humanos e extinguir a tecnologia, ou manter a tecnologia e subjugar o ser humano às decisões das máquinas, nenhuma dessas opções é a correta. Não precisamos nos tornar uma máquina biológica. Precisamos do contrário, precisamos nos manter humanos. Daí vem a necessidade do direito de estabelecer essas regras. Regras que mantenham o ser humano humano e limitam a tecnologia. Limitar, estabelecer regras
não é excluir, é colocar regras até onde podemos ir com a IA, onde o uso da IA é adequado na nossa sociedade. Qual que é esse limite? Essa é a grande questão. Qual que é o limite do uso da IA? O limite do uso da IA é quando a IA passa a remover o gênero humano. Quando a IA passa a limitar as nossas capacidades. Quando nós passamos a não mais criar arte, a não mais resolver por nós as questões, a não mais tomar decisões técnicas e corriqueiras, inclusive. Quando nós permitimos que a IA substitua cada decisão nossa, cada momento de reflexão. Isso é a aniquilação absoluta do gênero humano. É necessário que nós imponhamos então esse limite. A IA não pode tomar decisões que têm que ser tomadas por um ser humano. Um exemplo básico é: uma IA não pode substituir um juiz. Quem tem que tomar uma decisão num processo tem que ser o juiz. Uma IA não pode substituir um governante que vai decidir se vai ou não vai atacar uma determinada região de um determinado país. Isso tem que ser uma decisão humana, não uma decisão tecnológica, baseada em cálculos matemáticos, friamente, porque a IA não tem moral. A IA é alheia a valores do certo e errado. Ela calcula, dá um resultado matemático. É basicamente isso. Nós não devemos nos deixar substituir por resultados matemáticos. Nós somos humanos e, como humanos, nos delimitamos pela nossa razão e nossa compaixão com o próximo. Bem, era isso que eu queria falar um pouquinho hoje no vídeo, relacionando um pouco esse universo de Duna com a questão que está sendo tão latente, que é o uso da IA. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais coisa, se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe, para a gente entender, né, para eu entender o que você quer, tá bom? E além de ajudar demais o canal a crescer e se desenvolver. Brigadão e até mais.